Gente, vamos recomeçar. Expliquei pro Tarso. Ele não estava entendendo. Vamos ver se o Tarso entra agora. Vamos fazer assim, ó. Entra, Tarso. Então vamos lá, todo mundo. Vou falar com o Tarso Firassi aqui. A Luzia já entrou. A Arlete está entrando também. Estou aguardando o Tarso, já mandei o convite para ele. A Fernanda, gente, olha, desculpa. Aí o Tarso já está aí online. Sinto muito. A senhora tá entrando. Ah, que legal. Todo mundo entrando já. Tarso, Daniela nós, Barreira! Oi, nós Claudiane. estávamos. Boa tarde. Boa tarde. Nós Tintim de estávamos aqui cafezinho. falando de algo. Ó, nós estávamos aqui falando de algo assim, de quando a gente olha além do óbvio, não é? Quando a gente se conecta com a grandeza da nossa alma mesmo, vamos assim dizer, como que a gente compreende e acolhe melhor os processos, né? Os ciclos que se fecham, os ciclos que se abrem, as possibilidades. Ontem nós falávamos, Tarso, na live, a respeito da gestação, né? Da chegada ao planeta. Falei de você, falei do Imensa Vida, né? Quando a criança vem para essa imensa vida e recebe todas as cargas do sistema. E hoje, engraçado que vamos falar da finitude, né? Olha quanta grandeza, né? Olha o movimento de entrar na vida, de estar na vida, de permanecer na vida. E ao mesmo tempo, chega um momento que a gente vai para onde, Tércio? Para onde? A humanidade vem fazendo essa pergunta por milhares de anos e a pergunta é sempre a pergunta errada. Não é para onde, porque, na verdade, quando você faz essa pergunta, abaixa um pouquinho o seu som, O meu som? só um pouquinho. Na verdade, a pergunta para onde implica em continuidade, implica em o eu perguntando o que acontece com o eu. E o eu só vai enxergar eu, porque a natureza do eu só permite ele enxergar o eu, O próprio eu. que pode estar no outro, inclusive, né? Vamos dizer assim, um casal que se gosta muito porque eles têm os mesmos gostos. Na verdade, eu gosto de você porque você gosta das mesmas coisas que eu, então eu gosto é de mim. O igual é sempre a extensão do meu eu, né? Percebe? Então, a pergunta é como entrar nessa questão da morte, deixando o eu e entrando com a vida. Essa parece ser a pergunta. Então, a pergunta não vai ser onde, o que acontece, mas vai ser qual é a travessia que acontece na morte. Esse é um assunto meio delicado, porque eu detesto coisas fúnebres, mas entrar nesse assunto é necessário. E assim, e não só, Tarso, essa dimensão física da morte, mas a dimensão dos processos que se findam também, né? Hum. Dos processos que se findam, das relações Então, que se findam. o idioma português, Claudiane, companheiros, amigas, amigos, o nosso idioma português ele é muito fraco para algumas áreas. Inclusive, em italiano, é bem melhor entender a palavra completo do que em português. Porque perfeito dá a noção de algo sem erros. E perfato, perfazido,
quer dizer o caminho que foi perfeito. Ele terminou porque foi concluído. Ele se perfez. Então, Que na lindo, verdade, né? Que lindo, é lindo, não é? a morte é o momento da perfeição. É o momento de ficar perfeito e olhar para o seu processo e falar: o meu processo está perfeito. Oi, Luna. Olha que linda, Luna. Oi, Luna! É. E os cachorros até ajudam a gente a entender, porque como eles duram menos, e a gente acompanha a passagem de vários deles, né? Dá o pezinho, Luna, dá a patinha, dá? Dá a patinha, Luna, Estão aqui, ó. perguntando se vai ficar gravada a live. Vai ficar gravada no meu YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, a gente tem a chance de ver a partida dos nossos queridos amigos cachorrinhos, e com isso a gente começa a aprender o que acontece com a morte através desses seres tão queridos, né? Se ela soubesse que nós estamos falando da morte dela. Bom. Ela estava te... Ela não ia gostar. Então, a morte é o momento da gente olhar para o que foi perfeito, o caminho que se perfez. E aí você perceber que a travessia não é de chegar onde a gente está em um outro lugar. Em um outro lugar. A travessia é cruzar esse lugar onde só vemos o eu em mim, o eu no outro, o eu nas relações, o eu, a criança. A criança, ela só consegue ver criança. É engraçado isso, porque, não sei se você lembra, quando você era criança e via uma pessoa velha, você não entendia que aquela pessoa velha um dia foi criança. Você falava, os velhos são velhos e os novos são novos. Não é mesmo? Exatamente. A gente não consegue perceber. Então, ó, ela tá dando a patinha aqui agora, ó. Então, os eus somente conseguem se reconhecer. Então, quando chega na hora de completar, o eu não sabe, ele não sabe se completar. Ele prefere continuar do que completar, porque é difícil completar. Então, a pergunta é assim: o que é que a gente cruza quando faz a passagem? O que a gente cruza? Qual é a fronteira que estamos cruzando? Entendeu? Uhum. E é essa pergunta que eu deixo para você um pouco aí. Ô, Tarso, essa semana eu estou vivendo a experiência de sair do Rio de Janeiro e vir para Uberlândia, porque nós estávamos com uma pandemia bem intensa lá, né, vivendo. E foi muito interessante, porque eu sempre me coloquei muito corajosa. Eu me sinto uma pessoa extremamente corajosa. E quando eu cheguei no aeroporto Santos Dumont, eu fui para Confins. Que eu olhei, não tinha ninguém no aeroporto, estava tudo fechado. Eu era um zumbi, eu passava, as pessoas me olhavam, o pessoal do guichê, né? Acho que as pessoas falavam, onde vai essa louca? E eu vivi essa experiência em Confins também, tudo fechado. E eu tenho uma doença autoimune, né? Então eu meio que estou isolada aqui em Uberlândia, estou num apartamento que a Débora e a Sandra me proporcionaram, né? A minha prima e minha amiga.
E quando eu cheguei no aeroporto, que eu olhei, todo mundo assim, as poucas pessoas que estavam lá de máscara e tudo, eu disse, meu Deus, eu posso me contaminar. E eu posso morrer, eu posso de fato fazer essa travessia. E será que eu estou pronta para fazer essa travessia? Quem me conhece sabe que eu pertenço a. Eu sou ayahuasqueira, né? Comungo, Você é ayahuasca, mais chá. para você é mais para elasqueira. Lasqueira. E é um processo que a gente vivencia de morte, né? Dentro do ritual da ayahuasca. Mas aí eu fiquei pensando, será que eu estou pronta? Meu Deus, será que morrer é tudo aquilo que eu vejo no chá? Será que morrer me desfazer é fazer a travessia para chegar no Salão Dourado, na clara luz? Será que eu estou preparada para ver essa clara luz? Né? Será que eu estou pronta? Que Então, conteúdo meu? Que essas conteúdo meu é perguntas, tanto essa iluminação? Que conteúdo meu ainda não consegue essa iluminação? E será que essa travessia, será que eu vou estar no Salão Dourado lá, do outro lado, ou não? Né? Que eu estou plantando. E aí me vem essa coisa, o que eu estou plantando aqui? O que eu estou fazendo na minha existência, a minha existência? E essa existência, ela precisa servir a algo maior, não é? será? Não sei! Precisa servir a algo maior? Agora eu estou te perguntando. Eu sei, gente, Bom, que eu não me contaminei, eu estou aqui. Não, graças a Deus. Mas quando a gente olha de perto a morte, você também já passou por essa experiência, né, de quase morte. É. Então, assim, o que nos mantém aqui e o que nos faz, nos conduz a essa travessia? então, Claudiane, calma. Você colocou todas as batatas no mesmo. É lasqueira. Ah, Calma, calma. As pessoas que estão entrando são bem-vindas, são pessoas queridas. Nós estamos falando sobre quando na morte, o que olhar na morte. E é uma coisa, nós estamos entrando num assunto que é qual é a travessia que a morte possibilita, realiza. Qual é a travessia? Então eu queria pegar um pouco aquele gancho assim. No mar Mediterrâneo existia os egípcios que tinham uma crença sobre as divindades e o que ia acontecer com a morte. Bastava sair do mar Mediterrâneo e ir para sudeste. Se você atravessasse para sudoeste, você chegaria onde estavam os muçulmanos e que tem uma outra visão de um Deus único e que estava na posição sul. E se você subisse e chegasse em Roma, você teria os primeiros cristãos com uma outra visão de um Deus único. Então, é bem interessante porque nós tínhamos um único mar cercado por 3 deuses únicos. Ou seja, é uma pegadinha. Não pode existir 3 deuses únicos. Então, as religiões, pelo quanto elas não conseguiram desarmar o eu, elas produziram continuação. Ou por reencarnação, ou por céu e inferno, ou por qualquer coisa. Continuação. E a pergunta que a gente está vendo é o seguinte: o eu quer continuação? Então eu pergunto para todos os presentes, na pessoa da Claudiane. Claudiane, quando você morrer, você quer ser lembrada ou esquecida? lembrada? Pelos credores? Pelos credores? Esquecida pelos credores.
Você quer uma praça onde você fica lá num busto de bronze com o pombo fazendo cocô em cima da sua Não, cabeça? não, Você quer quero ser não. lembrada? Tá me dando angústia, o pombo. Reginaldo tá rindo. Reginaldo, eu não quero esse pombo na minha cabeça. Eu acho que você quer ir para a praça com as pombas, entendeu? Não. Eu imagino que todos nós, a pergunta a queima-roupa leva a gente a querer ser lembrado. Mas imagine em 50 anos depois que você já foi, os seus netos já estão grandes, e você é uma página do passado. É um peso para eles carregarem. Alguém que viveu 50 anos atrás, do jeito que se vivia naquela época, e que tem a sua matemática válida para aquele tempo, enquanto os nossos netos vão encontrar a matemática deles. Então, a pergunta mais ruminada leva a gente a perceber que talvez não seja bom ser lembrado. Fazer a nossa vida tem que ser validada pela própria existência, não porque alguém vai lembrar da gente. Então, a gente pode fazer uma vida boa, deixar um monte de coisas boas, mas sem com isso estar criando um legado onde tem um certo e um errado. Façam assim. Eu deixo dinheiro para vocês gastarem assim. Pesado isso, né? Mas é isso. Esses são as encrencas, né? Então, a pergunta é, quando a gente está nadando ou velejando lá na Sardenha, no mar Mediterrâneo, que é completamente azul e o céu é maravilhoso, as praias têm areia cor-de-rosa, você fala assim, puxa, mas falaram que Deus é brasileiro, né? Acho que erraram. Quando você está vendo um lugar tão maravilhoso como aquele mar Mediterrâneo, você consegue entender que o que é um não são as separações entre os territórios que cercam o Mediterrâneo, mas que o um é o mar. O um é o indivisível, é um mar que se chama Mediterrâneo, no meio da Terra. Então, para a gente seguir, nós temos que nadar nesse mar e perceber que se a gente nadar numa direção, a gente vai chegar numa crença. Se nadar em outra, ou se nadar em outra, vamos chegar em diferentes crenças. Tudo depende para onde você vai apontar o veleiro. Então, Uhum. vamos só mergulhar. Não vamos velejar hoje. E aí nós percebemos quem é que quer continuar. Quem é que tem medo de não continuar? Quem que não consegue fazer a travessia? Então, eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas a questão é a Vamos bem? travessia. A travessia, ela é sair de um lugar onde o eu só reconhece o eu e só pode viver com outro eu. E aí cria uma ponte entre o eu que está aqui com o eu que está ali, o eu que está aqui. Por exemplo, aquela professora que fala assim, meus alunos são ótimos, eles aprendem direitinho o que eu ensino, eles são capazes de repetir tudo. Na verdade, ela não escutou o aluno, ela passou o chip dela para o aluno. E isso, né, Claudiane, nós trabalhamos bastante lá em Nerópolis, lembra? Ô, Tarso, você sabe que nós fomos, acho que, os primeiros a fazer aquela formação, né? Pode ser. Eu acho que nós somos... Depois veio Olha, toda a essa gente coisa, pode né? ser primeiro, mas eu não pinto o cabelo de branco. Eu não deixo o cabelo meio branquinho. Agora você pinta, né?
Eu não, imagina, eu sou loirinha. Claudiane, Mas então é vamos lá. engraçado, isso que quando eu estava vivendo essa experiência no aeroporto, eu até escrevi, eu me lembro muito de você escrevendo no aeroporto, né? O caderninho. Caiu o avião, procure o caderno de Tarso. Quem achar, tá achando um tesouro. Claudiane, então, vamos direto ao ponto, porque daí é bem mais legal discutir depois que a gente chega no ponto. Na morte, o que olhar? O que fica perfeito? Qual é a fronteira cruzada na morte? É a fronteira da uma vida vulgar para uma vida especial? É a fronteira de uma vida de pecado para uma vida santa? É a fronteira de uma vida limitada para uma vida ilimitada? Qual é a fronteira? Então, a gente está vendo que a criança só vê a criança no outro. Da mesma forma, quando a gente cresce um pouco, o nosso eu só vê o eu no outro. Não é capaz de ver além do outro. Não é capaz de ter uma linguagem transfronteirica que saia do eu. A linguagem nos prende ao eu. Agora nós estamos estudando o fontês, que é o idioma da fonte, num grupo de estudos aqui no Instagram, não, no Telegram. É bem legal. Mas nós estamos presos pela linguagem ao eu. Então, eu faço uma pergunta para você e para as pessoas que estão nos acompanhando. A fronteira que a gente perfaz e torna-se perfeita não é a fronteira da saída do eu e a chegada no tu. É, é. E me toca uma coisa, Tarso, que você falou, é assim, sair de uma vida especial para uma outra vida especial, não é? Sair de uma vida com sentido para uma outra vida também digna de sentido. Porque a gente passa uma vida nessa dualidade. Eu tenho uma vida perdida aqui e vou para uma vida santa. Ou eu saio de uma vida santa e vou para onde? Então, se eu tenho uma vida aqui rica, abençoada ou plena, eu também vou para uma outra vida plena. Você quer falar que eu não vou? O problema é seu se não vai, eu vou. Então, vou chegar lá e vou procurar gente Ó, torta por aí. quando você desencapetar, tirar o eu, para falar uma linguagem mais bonitinha, né? Quando você desativar o eu, você vai chegar no tu ou não? Não, não sei. Se você só desativar o eu, isso não garante você chegar no tu. Para chegar no tu, você tem que esse espaço que você chama de eu, esse espaço deve conhecer o vazio dele e nesse vazio ser preenchido de verdade, de vida, de amor. Quando esses elementos estão dentro da gente, nesse lugar chamado meu campo de aprendizado, então tirar as fronteiras desse amor, dessa vida, dessa verdade, é um movimento natural. Sair do cercadinho que nós criamos para nos defendermos, que nós criamos como sendo uma nossa identificação,
sair da identificação e chegar na identidade, aquilo que de fato somos idênticos. E, na verdade, será que nós somos idênticos a nós mesmos? Ou a vida que a gente tem feito a gente se diferenciar de quem nós somos? Nossa, Tarso, é quase como quem é o seu primeiro, o ovo ou a galinha. Repete aí que agora deu chute. Olha, é bem simples. A identificação é aquilo que nós gostaríamos de ser. E a identidade é aquilo que nós somos idênticos. Identidade. Então, nós temos uma identidade, mas nós gostamos de ter identificação. Nós gostamos de ter um cercadinho que as pessoas reconhecem a gente. Mas, na verdade, dentro da nossa identidade está aquilo que você falou na sua primeira fala da nossa conversa. Nós temos dentro de nós uma vida, um grande valor, e como viver esse grande valor. Não foi isso que nós estávamos falando? Pode rebobinar a fita aí? Sim. Então, esse grande valor já está dentro. Nós não precisamos de identificação. Nós precisamos viver a identidade. Da mesma forma que a gente não precisa do eu para a questão da alma. A gente precisa do eu para ter conta no banco, passaporte, para tirar a carteira de motorista, porque a gente vive numa sociedade. O Jean-Yves Leloup fala muito disso, né? Da primeira consciência, que é a física. Consciência emocional, a espiritual, né? Então, esse primeiro nível a gente precisa também. Tem que olhar para isso também, né? Então, aí vem a pergunta: o que é o oposto ao amor? Algumas pessoas vão dizer ódio, medo. O que você diria? Que é o oposto ao amor? Que é oposto ao amor? Você vê essa pandemia está mostrando que o oposto à vida é o medo, que todos temos, inclusive o seu relato do aeroporto conta isso, né? Então, eu queria botar uma pimentinha na nossa conversa, que é o oposto do amor é a consciência. Porque a consciência, ela está a serviço da separação do eu. Ela sempre quer puxar a sardinha para a brasa. Vamos dizer assim, estamos numa pandemia, sim. Tem poucos respiradores, sim. O meu tem que estar garantido. Eu estou na ala VIP da bolha, entendeu? A consciência é o que puxa a sardinha para a brasa. E o amor, ele fala assim: a sardinha e a brasa são o mesmo. A fronteira que nós temos que cruzar não é a de sair de pobre e chegar rico, sair de pecador e chegar a ser santo, mas é sair do eu e chegar no tu. E quando a gente chega no tu, a gente pode morrer. A gente pode entrar definitivamente na identidade. Não precisar mais da identificação. É como se falássemos: o voo seguiu e o pássaro não precisou mais seguir. O voo vai seguir, o pássaro não. Se eu penso que o pássaro é esse bicho que come, que é esse bicho que dorme, que faz filhinhos com a passarinha, então eu estou querendo manter o pássaro.
e não manter e não entender o voo. O pássaro nasceu para voar. Quando o pássaro fica, o voo pode seguir. E aí os netos e bisnetos vão fazer uma ligação legal com esse antepassado que você foi, essa antepassada. Vão falar assim, bom, Essa vovó maluquinha. a minha tataravó sabia voar. Falar assim, puxa, a minha bisavó é uma inspiração para que eu aprenda a voar do meu jeito. E então a gente está fazendo a lenda, a legend, né? A legenda. Nós estamos fazendo o legado, que é deixar o mundo melhor do que encontramos. Deixar um mundo mais limpo de pessoas que estão puxando a sardinha para a própria brasa. Então, quando a gente fala, vamos falar sobre na morte o que olhar, a morte é um portal, uma passagem, onde podemos então ver o tu. Então, aí nós precisaríamos de uma outra live para conversar que nós saímos desse tu. E fomos destacados como eu, e morrer é voltar ao tu, ao oceano do mar Mediterrâneo. Nós partimos da fonte. E nós, quando criamos o eu, nós destacamos um pedacinho da fonte. Não fomos eu, nem você, nem seu pai, nem meu avô, que nos destacou da fonte. Foi a própria luz que se destacou. Quando a luz se destaca, ela faz um movimento luciférico. O movimento da luz de separação. E aí está o eu. Morrer é a chance de sair do movimento da luz, da separação, e entrar na fronteira do tu, que no fundo é a nossa identidade. Tá captando? Sim. Tá captando? Estou captando. Então, o Sim. que olhar na morte, o que você torna perfeito, percorrido, perfazido. Perfeito. Perfetto em italiano. O que você pode pegar e falar, essa foi a história que eu vivi, os amores, os horrores, as vitórias, as derrotas, as coisas que eu tive que engolir com farinha, pegar tudo isso na mão e falar, agora isso não é mais preciso, porque isso já está perfeito. 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 E quando está perfeito, pode liberar você para a sua identidade. E fica leve, né? E aí é o momento da leveza. Que a pandemia não está deixando a gente viver e entender isso. Porque a pandemia criou mais um pandemônio do que uma pandemia, né? Criou mais um campo de medo, onde todo mundo tem que usar uma máscarazinha, como se protegesse, né? Algumas cidades estão críticas. Eu vi aqui que o Armando entrou de Manaus, e a minha mãe mora em São Paulo. Minha mãe fica naquele apartamento lá que você até esteve, enorme. Naquela festa. Ela fica com as moças de máscara, né? E ela pergunta assim, vocês estão todos de gripe?
Vocês estão todos de gripe? Porque estão todos de máscara, né? Ele fala assim, ah, tô de gripe. Tarso, Então, e quantos relacionamentos vão acabar também com essa pandemia, né? Tem noção? conta, você está acabando? Hã? Você está pensando em acabar o relacionamento? Não, não, é porque eu tenho atendido bastante pessoas, né, com dificuldade. Porque, imagina, quem mora num apartamento pequeno, que tem que botar todos os filhos para dentro, a empregada não pode ir, por exemplo, minha filha, a empregada não está indo, porque mora longe, ela tem medo da empregada passar doença para minha netinha, né, o vírus. Imagina você ter que conviver com tudo isso. E não ter essa identidade, e não ter essa leveza, e ficar focado na consciência, essa consciência que... Na Como é isso? separação. Isso, é. Fala um pouquinho disso, Tarso. Ai, acho que essa nossa conversa está muito chata, as pessoas vão mudar de canal. Eu acho que não vão, não. Eu tenho desconfiança que não vão, Tarso. Ó, Gente, eu já passei cada situação com esse Tarso, vocês não têm noção. Estávamos vindo de Nerópolis de carro, dirigindo um carro. Nem lembro que carro eu tinha, um carro, não era um carro bom, com certeza. um Corcel 1. E esse Tarso me vê no meio da pista, alguém tinha deixado o tanque de gasolina. Era o tanque que alguém... Eu não lembro. E o Tarso queria parar o carro para poder ir lá, pegar o tanque, porque alguém poderia vir, poderia bater no tanque. Lembra, Tarso? Lembra disso, não? Não, não lembro. Bom, mas vamos voltar no ponto. Quando a gente vê que as pessoas estão com medo e tudo mais, na verdade, eu acho bom que as pessoas... Esse período é um período bem bom de aprender. Não sei se os casamentos vão durar, mas eu tenho um amigo que vendeu uma mina de ferro, minério de ferro, e logo depois que ele vendeu o minério de ferro, ele se separou. Ele falou assim, nenhum casamento resiste a 100 milhões de dólares. Porque ele recebeu um dinheirão, então ele não conseguia continuar. Eu diria que uma mulher também pode falar a mesma coisa. Nenhum casamento aguenta 2 meses com o marido em casa. Então, estamos fazendo um exercício de aprender a viver como hoje estamos vivendo. É um exercício, é só um aprendizado. Você imagina assim, eu fico 40 finais de semana viajando por ano. E agora fazem 2 meses que eu só viajo por aqui. Você está em crise de abstinência, eu estou em crise de abstinência. Nossa, eu estou adorando essa pandemia, você entendeu? Eu estou adorando esse negócio aqui. Estou fazendo um monte de coisa nova, estou aprendendo demais. Então, de fato, as relações têm algo para aprenderem, né? As pessoas têm algo a aprender para as suas relações com essa situação. Mas daqui a pouco isso passa, já alguns meses, e daqui a pouco passa. E a gente vai continuar vivendo. Vamos. Esse médico de São Paulo, o tal do A1, Ricardo A1, que descobriu aquele remédio semana passada, depois de fazer várias autópsias em pessoas do Covid, ele percebeu que o problema não é no pulmão, o problema é no sangue. Existem microêmbolos que impedem a oxigenação do sangue no pulmão. Mas o problema não é do pulmão, é do sangue. Então, ele entrou com até um remédio que a minha mãe usa também. É um remédio para precaver.
Quando a pessoa entra na febre, ou ele entra no Marevan, que é um anticoagulante poderoso. E, por último, quando a pessoa está muito ruim, então entra na heparina. A heparina, dos 27 que estavam com o pé na cova, 26 voltaram em um dia. Então, esse protocolo, a gente não quer usar, mas a gente tem que saber que agora existe um protocolo desse médico jovem paulista, que é amigo dos amigos nossos, que já temos um protocolo sem ser a cloroquina, a doxicloroquina, que produz... É como se desse um tiro tão grande que mata o bicho e mata também o dono, o dono do vírus, né? Então, ele é tão bom que ele mata todos, né? Então, estamos saindo da pandemia. Isso, estamos saindo. É óbvio que está acontecendo isso. E vamos caminhar para um período pós, onde vai ser diferente, não vai ter tanto abraço, beijo. Vamos ficar parecidos, não vamos virar suecos. Vamos virar um suíço, mais ou menos, assim, um meio italiano, meio alemão. Entendeu? Porque naturalmente, a gente vai diminuir o contato social. Isso... Oi, Emília! E assim, Emília, e assim gracinha. Bom, resumindo. Emília, vou fazer uma live comigo? Convidar a Emília, gosto tanto dela. Trabalho tão lindo, né? Bom, gente, já está ficando na hora da gente ir embora. Vamos passar a limpo as coisas que nós conversamos? Claudiane, é com você. Não, eu gostei, assim, essa coisa da travessia. Né? O que a gente encontra quando faz a travessia, esse tu. Eu fico pensando que a gente Presta passa uma atenção, vida tendo... só uma perguntinha. Quando a gente ama alguém, mas ama de verdade alguém, a gente está amando tu. Quando a gente está amando como criança, aí a gente está só adorando ou venerando, a gente está amando o eu. Então, você percebe que a morte está quando você ama alguém, que já é a fronteira de sair do eu e ir para o tu. Percebe? Percebo. A morte é sempre... Se você sai do querer puxar o peixe para a brasa, sai do movimento da consciência, da separação, e vai para o movimento da não separação, você morre. Então a pergunta é, não é mais legal morrer estando vivo do que deixar para morrer quando a gente for morrer? Eu acho que era amar bastante, amar muito. Que coisa linda. Amar é morrer vivo. Fazer essa entrega, não é? Olha que lindo. Essa travessia. Essa travessura. Eu acho que comigo é meio travessura. Então, o que o nosso amigo que está escutando agora está... Essa live vai ficar gravada, não sei? Depois vai ficar no YouTube. Sim, eu mando o link para vocês. Amanhã nós teremos uma outra live também com a Kevin, uma fofa lá de Floripa. Essa semana, quinta-feira, eu estarei com a Selene Taumaturgo. Gracinha, né? Muito bom. Então, o que vamos tirar de proveito dessa conversa? Quem ama e fica contido na consciência, não ama. Então aqui vale aquela frase, ame e dê vexame. Porque só quando você dá vexame, é que para você não importa o que os outros vão pensar de você, então você está amando. Não tem amor sem vexame.
amar é uma pequena morte. Incondicionalmente, Reginaldo. Amar é uma pequena morte. Sair do movimento da consciência é uma pequena morte. Olhar para a vida como sendo o tu, onde você é um eu que foi apartado desse tu, mas perceber que dentro desse eu tem uma tremenda saudade desse tu, que a gente fica querendo matar através de diversas situações, pessoas, livros, conhecimentos. É tudo forma da gente matar essa saudade dessa coisa da qual somos idênticos, mas não conseguimos viver a identidade. Porque a nossa ferramenta de ligar é a identificação. Então a gente não liga a identidade, liga a identificação. E ao ligar a identificação, permanecemos na separação. No eu, na igualdade. Então, o que olhar na morte é a chance daquela pessoa morrer e perfazer todas as mortes que ela não conseguiu fazer em vida. E se você agora começa a morrer em vida, começa a sair do movimento da separação em vida, então a morte vai ser só como aquela última tragada do cigarro, assim que você olha assim para o tu e fala: foi bom para mim, foi bom para você também? Porque na verdade nós estamos transando com o tu. Só pode ter amor com o tu. Então a morte é aquela última tragadinha que você fala: foi bom para você? Foi bom também para você? Entendeu? Sim. Sim. A Suzelei mandou um monte de estrelinha aí. A Suzy é uma queridona, está sempre nas lives, Isso. é nossa parceira em Campinas. Manuela, Gratidão. vamos pelejar. A Manuela, vamos pelejar. Qual que é essa Próximo Manuela? encontro É de Porto Alegre? É de Porto Oi? Alegre? É a Manu de Porto Alegre? Eu não sei, não conheço a Manuela. Bem-vinda, Manuela. Então tá bom. Gratidão, Suzy. Gente, então Querido, vamos deixar por aqui. Vamos fazer a próxima live velejando com Tarso. Oba! Vamos sim. Querido, gratidão enorme, viu? Por todo esse carinho. Foi muito bom para mim também. Foi bom para você? Foi maravilhoso. Foi bom para você? Vem cá, Luna. Vem contar se foi bom para você. Luna, beijo. Luna. Oh, a Manuela de Porto Alegre. Reginaldo disse que está no barco com a gente. Então, vamos fazer um infinito no barco? Vamos! Ó, tá previsto um infinito 5 dias num barco no Rio Amazonas. Olha que delícia! Tá previsto. Tinha pois até agora tá tudo parado, mas depois a gente vai. Vamos, Dani! Vamos, Dani! Vamos! Ó, Reginaldo falou, vamos fazer esse cruzeiro. Reginaldo, gratidão por você ser esse companheirão, viu? A Luzia, gratidão. Gente, amanhã, Luna, 15 horas, dá nós temos a Kelly. Luna, dá patinha. Tchau, Luna. Dá patinha, Luna. Tchau pra vocês. Vai ficar gravado no meu YouTube. Beijo, Manuela. Beijo. Dá patinha. Dá patinha, a Luna. Carla da Itália tá com a gente também. Beijão. Beijo, então. Tchau, gente.